Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, queridos amigos que nos acompanham sempre pelo YouTube nas nossas breves meditações. Pastor Silas Rebouças Nobre, agradeço por sua atenção, por sua busca também no YouTube para acompanhar as mensagens. E hoje nós vamos abordar o tema justiça. Justiça com base em Romanos capítulo 10, versículo de 1 a 15, que nós não vamos ler todo o texto, mas vamos destacar alguns versículos e o conteúdo dessa mensagem que fala sobre os judeus rejeitam a justiça de Deus. São as palavras do apóstolo Paulo, registradas aqui nessa carta aos Romanos. A justiça tarda, mas não falha. É verdade? Com certeza você já ouviu muitas vezes essa expressão. E a justiça de Deus vai ser feita. A justiça dos homens é assim, mas a justiça de Deus é assado. Então, existem vários adágios, várias maneiras de pensar e de falar no meio das nossas sociedades sobre a questão da justiça. E sempre as pessoas realçam, evidentemente, a justiça de Deus. Mas será que as pessoas conhecem realmente o que vem a ser a justiça de Deus? Este é o tema que o apóstolo Paulo está abordando aqui na carta aos Romanos, no capítulo 10. Olha bem, os judeus, particularmente para quem Paulo estava se dirigindo naquele momento, estava dizendo Paulo que os judeus rejeitaram a justiça de Deus e buscavam a sua própria justiça. Eles eram religiosos em geral e também orgulhosos por se considerarem, e isso está evidentemente em muitas passagens do Antigo Testamento, o povo de Deus, ou o povo, a nação escolhida por Deus. Então, nisso eles descansavam. E eles tinham um orgulho muito grande porque o código moral, o código ético, foi dado principalmente por Moisés, que era judeu, e tornou-se, através disso, a religião, o judaísmo. Então, no tempo de Jesus, o judaísmo era, no ambiente, a principal religião, e não apenas isso. No meio do judaísmo existia uma classe especial, por que não dizer especialista, porque tinha seu foco na lei de Deus, na Torá, que eram os fariseus. E o apóstolo Paulo, como judeu, ele testemunha que ele mesmo era arrogante, era orgulhoso, e até perseguia os que acreditavam ou seguiam Jesus, achando que fazendo isso ele estava fazendo um benefício, um louvor a Deus. Então, Paulo confessa que ele tinha uma religião baseada em justiça própria e julgava-se merecedor, até que Deus revelou-se para Paulo e mostrou o quanto ele estava equivocado. E Paulo tornou-se, após essa experiência, o maior missionário dentre os discípulos do Senhor Jesus Cristo, e na história certamente ninguém o superou. Mas a questão da justiça, Paulo então lamenta que os judeus estejam vivendo ainda neste engodo como ele, no passado, experimentara. Ele também, Paulo, era um fariseu, portanto, uma religiosidade focada principalmente na lei de Deus, ou na lei de Moisés. Bom, isso me faz lembrar que muita gente tem sua religiosidade, ainda que evangélico, focado na sua justiça própria. Merecedor, como muitos parecem e demonstram-se ser, merecedor da graça, merecedor da salvação, e seguro porque frequenta a igreja, porque frequenta uma igreja que a Bíblia é a palavra de Deus, ele
teoricamente crê que Jesus é Deus, que Jesus morreu na cruz para salvar, e pratica a religiosidade como uma questão de demonstração que o julga ou faz julgar merecedor das graças e dos benefícios de Deus. Em primeiro lugar, eu quero justificar das graças ou da graça. É inconsistente isso, porque graça é exatamente o favor que a gente não merece. É dom de Deus, é presente de Deus. Não é dado a ninguém por merecimento. Mas muita gente, mesmo no ambiente evangélico, para não falar de outras religiões, vamos ficar aqui com a nossa mesmo, se baseia numa salvação por ser um cumpridor de deveres, de leis e de ritos e frequentador de igreja e muitas vezes contribuinte, e não raras vezes também até dizimistas. Enfim, eu faço por onde merecer, eu vou ser salvo. Uma prova disso está exatamente quando a gente frequenta e está presente nos funerais. Dificilmente um defunto não é merecedor. Sempre que faz menções aí, mas que pena, uma boa pessoa, mas não é possível, né? Mas está com Deus, está nos céus, porque era uma pessoa muito boa, era um bom marido, era um bom pai, era uma boa pessoa, era cumpridor dos deveres, e por aí vai assim. Os méritos sendo evocados na hora do funeral. Até parece que gente boa são os que morrem. E gente ruim não morre. Mas é esse engodo, essa religião, ou esse tipo de religião, que as pessoas pensam que é o suficiente para agradar a Deus e para receber a salvação. O apóstolo Paulo está esclarecendo no capítulo 10 de Romanos, como disse, que a lei de Moisés não salva. Não. Então, por que Deus deu a lei? Ora, Deus deu a lei como um aio. Um aio é um ajudante, é um escravo que levava a criança para a escola. Ou seja, também numa outra passagem diz que Deus deu a lei como um espelho. O que acontece com o espelho? Quando você olha no espelho, você vê o seu rosto, mas o espelho mostra exatamente como ele é. Ou seja, mostra os seus defeitos, mostra as rugas, mostra os cabelos brancos, mostra, etc. Várias coisas que você gostaria de nem sequer saber. Mas quando você olha no espelho, é isso aí. Quando você olha a lei, você vê sua incapacidade de cumprir toda a lei. E eu digo toda porque a própria palavra de Deus diz assim, se alguém não cumpre a lei toda, ou seja, está cumprindo a lei, mas erra em apenas um detalhe, ou em apenas um item da lei, torna-se réu de toda a lei. Então a lei foi dada para mostrar o quanto a gente é pecador. E também, evidentemente, para mostrar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Fazer assim, assado e etc. Mas para a salvação não é. Por isso que em Romanos capítulo 10, repito, no versículo 3 diz, portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Por quê? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que nele crê. Então, era o que acontecia com os judeus. Se apoiavam na lei, cumprindo a lei, achando que nisso iam cumprir a justiça de Deus. Mas o fim da lei é Cristo. É o que acontece com muita gente religiosa, nesta ou naquela religião, porque a grande maioria das religiões ensinam que o homem vai alcançar o paraíso por merecimento, por obras, por dignidade, por se fazer merecedor. Enquanto que a Bíblia diz, não, é pela graça, favor que você não merece, que sois salvos. Isso não vem de vocês, é presente de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Em outras palavras, a lei não salva, a igreja não salva, as obras não salvam, seu bom caráter também não salva, sua boa conduta também não é justiça própria, não resolve o problema. Frequentar, portanto,
sistematicamente a igreja para ter a salvação e dar dízimos e ofertas e etc. Tal, ser uma boa pessoa, não deixa você de ser pecador e culpado pelos pecados. É preciso crer em Cristo, receber Cristo e ser acobertado pela lei de Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que nele crê ou nele se refugia. Certo? Portanto, se você, diz o versículo 9, o versículo 10, portanto, se você confessar a Cristo no seu coração, ou melhor, com a sua boca, e crer no seu coração, você será salvo. Então, não está perdido a situação que a lei mostra, que nós somos pecadores, porque tem Cristo, e Cristo cumpriu a lei, e somos acobertados, e somos cobertos pela justiça de Cristo. Confiamos na justiça de Cristo para a salvação, e não na nossa própria justiça. Deus abençoe, que seja assim na sua vida. Preste atenção. Pode ser que você esteja vivendo uma religiosidade ou um esforço muito grande com obras e fazer o bem, etc. Pensando que com sua justiça você vai se salvar. Queridos, só há um meio de salvar. É a justiça de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja com todos nós. Amém.